Ela é graduada em odontologia pela UEPB e sua profissão é cirurgiã dentista. Na ALEM, desempenha as funções de magnetizadora e facilitadora do curso de formação de novos magnetizadores, sendo muito estudiosa, dedicada, atuante e querida por todos nós. A Alexandra vai trazer para nós, vai apresentar um caso de magnetismo, né, tratado aqui na ALEM, um trabalho de fé. Sendo assim, seja muito bem-vinda, Alexandra, para nos presentear com seus conhecimentos. Vê se está bom para a tua altura. Faz um teste do lado aí. Uma boa tarde. Primeiramente, também quero parabenizar a Nivanda, como também toda a organização do evento. Está tudo muito lindo e eu estou muito feliz de estar aqui na 7º EALEM, que vem como tema o poder da fé. E vocês concordam comigo que há várias maneiras de demonstrar fé? E eu vim compartilhar com vocês uma demonstração de fé através de um tratamento magnético. Apresentação de caso clínico. Tratamento de lesão cancerígena através do magnetismo. Esse tratamento magnético foi feito aqui na sede da ALEM e acompanhamos o assistido do início até o final do seu tratamento. Como se trata de uma apresentação de caso clínico, eu não tenho como fugir dos termos técnicos do magnetismo e médico. Eu sei que nem todo mundo aqui é magnetizador, tem assistido também, mas, em geral, vai dar para todos compreenderem. Aqui, o paciente recebeu esse diagnóstico no dia 15/4/2021. Eu vou ler só essa última parte para vocês. Uma lesão vegetante, friável e sangrante ao toque da pinça, ocupando 2/3 da luz. Aqui temos a primeira endoscopia do paciente. Se vocês perceberem, tem umas manchas vermelha e branca também. Preste bem atenção na lesão, que depois eu vou mostrar outras também. Conclusão. Biópsia de neoplasia de transição esofagogástrica revela adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aqui outro exame, confirmando o diagnóstico. Aqui eu quero mostrar a vocês a localização e o tamanho da lesão. Localizada no esôfago distal e junto à transição esofagogástrica. Ou seja, nessa parte mais final do esôfago, próximo à junção esôfago-estômago. Ocupando 2/3 da luz do esôfago e se estendendo no sentido longitudinal por cerca de 5,4 centímetros. Pronto, aqui damos início ao tratamento magnético aqui na ALEM. Se vocês repararem a data, praticamente um mês após o paciente ter recebido seus exames, o tratamento magnético constou do assistido, logicamente. Esse assistido, ele tem formação de magnetizador. Então, durante toda a minha explanação, eu venho trazendo não só a minha visão como magnetizadora, mas também a visão do assistido como magnetizador. Além do assistido, tivemos 2 magnetizadoras trabalhando nesse caso. Uma fui eu e a outra foi nossa amiga Adriana, que é a nossa vice-presidenta aqui da ALEM. E durante todo o tratamento magnético, nós 3, o assistido e as 2 magnetizadoras, estavam sempre compartilhando informações, experiência. O próprio assistido trazia proposta magnética, como também no período que precisamos fazer o tratamento à distância, também estávamos sempre em comunicação. Como eu disse, como o assistido é magnetizador, ele realizava o autopasse. E após 2 meses já aqui na ALEM, ele intuiu que não havia mais necessidade do autopasse. Tato magnético. De início, eu senti um calor na palma da mão, desde o chakra aqui laríngeo, passando pelo esôfago, até chegar no chakra gástrico.
Posteriormente, eu vim sentir mais o reverso do gástrico. E no decorrer do tratamento magnético, com algumas ocorrências, como a quimioterapia, eu já senti a região mais do fígado e dos rins. E pós-cirurgia, já senti mais a região do abdômen congestionada. Imposição nos centros de forças principais. A primeira proposta magnética foi a doação energética nos principais centros de força, seguida dos dispersivos transversais e longitudinais, a fim de harmonizar todo o seu campo magnético. Aqui temos, todos os centros de força principais. Fazíamos a doação energética nesses principais centros, depois os dispersivos, e repetíamos esse protocolo várias vezes, de acordo com a necessidade da semana. Também trabalhamos no sistema límbico para a harmonização das emoções, apesar de que o assistido, desde o início do tratamento até durante mesmo a cirurgia, sempre se mostrou bastante tranquilo. Proteção de todo o trato digestivo com mucina. Como trabalhamos muito energeticamente com o trato digestivo, fizemos uma proteção com mucina, que é uma glicoproteína que tem como função de proteger a mucosa. No nosso caso aí, a mucosa gástrica. Também trabalhamos diretamente no local da lesão com algumas técnicas. Uma delas foi o encapsulamento. E o que seria encapsulamento? É a formação de uma película envolvendo toda a lesão, a fim que essa lesão não cresça, não se expanda, e que possamos também trabalhar nessa região isoladamente. E o assistido, ele relatou que também durante o passe magnético, ele se concentrava, mentalizava também a formação dessa película envolvendo a lesão. Outra técnica utilizada foi a da cauterização, que é a queima das células cancerígenas através do calor. Usamos a técnica do sopro quente perto da lesão, mentalizando essa queima das células cancerígenas. Mas o mecanismo mais que trabalhamos nesse caso, que merece mais destaque, é o mecanismo da apoptose celular, que significa indução da morte da célula. Esse mecanismo da apoptose celular se dá através de uma síntese de uma proteína, a proteína P53. E ela ocorre de duas formas. Ocorre de uma forma em células sem alteração genética e acontece de outra forma em células com alteração genética. Lembrando a vocês que uma das maiores causas de câncer é a alteração no DNA. Vamos agora conhecer a história da proteína P53 envolvida em muitos casos de câncer. Primeiramente, eu vou explicar a vocês o mecanismo da apoptose celular em uma célula sem alteração no DNA, sem alteração genética. Dentro das células temos o núcleo, que temos os cromossomos, que tem um cromossomo 17. Dentro do cromossomo 17, temos a hélice de DNA, que tem um gene P53, que tem um papel importante no controle da vida da célula. Aí o RNA mensageiro vai lá e faz a síntese desse gene, manda para o ribossomo traduz as bases do RNA mensageiro e sintetiza a proteína P53. Essa proteína P53, ela é uma das responsáveis em induzir o processo de apoptose, ou seja, a morte da célula. Ela dá o recado lá para o núcleo, essa proteína, dizendo, a célula está doente, vamos induzir a morte da célula. E acontece o que aqui? O processo natural do organismo, onde vê algo estranho e elimina. Lembrando a vocês que a origem do câncer se deve principalmente a alterações no DNA.
Agora, vamos fazer todo esse processo em uma célula com alteração genética, certo? Uma alteração no DNA. O processo aqui se repete. Temos a célula, o núcleo da célula e o cromossomo 17. Mas aqui, ó, a gente já tem uma diferença no gene da proteína P53, né? Temos uma mutação. O RNA mensageiro faz a síntese e o RNA mensageiro codifica a mensagem com a mutação, manda para o ribossomo, que traduz as bases do RNA mensageiro com mutação, e aí produz uma proteína defeituosa. A proteína P53 defeituosa não consegue dar o recado para o núcleo realizar a apoptose. Aí, o que acontece? As células tumorais malignas se recusam a morrer e dão lugar às outras células sadias e se reproduzem sem controle. Pronto, vimos dois mecanismos da apoptose celular, uma com alteração no DNA e outra sem. Qual foi a nossa proposta magnética? Vocês lembram que eu tinha feito o encapsulamento da lesão. Então, eu trabalhei nessa região fazendo todo esse processo. Peguei o cromossomo 17, o gene da proteína P53, o RNA mensageiro vai lá, manda para o ribossomo e eu produzo uma proteína P53. Sendo que eu não sabia se havia ou não mutação, né? Se havia alteração no DNA. Independentemente disso, eu mando o comando para a proteína P53, mandar o recado para o núcleo para induzir a morte da célula cancerígena. Quando se começou as sessões de quimioterapia, o paciente começou, além do tratamento que eu já vinha fazendo, o tratamento magnético, com a doação energética nos principais centros de força, com os dispersivos, além do trabalho no local da lesão, com encapsulamento, cauterização, o mecanismo da apoptose celular. Quando chegou aqui nas sessões de quimioterapia, também trabalhamos os efeitos da quimioterapia, principalmente essas duas dificuldades, que foi a dificuldade alimentar e a dificuldade de micção. Apesar de que o assistido também teve outros efeitos colaterais, tipo náuseas, queimaduras nas mãos, ora tinha diarreia, ora prisão de ventre. Ele fazia todos os exames de sangue e dava tudo normal. Mas o maior problema mesmo foi essa aqui, ó, dificuldade alimentar, onde o paciente perdeu durante toda a quimioterapia 25 quilos, que gerou bastante fraqueza e perda de energia. Aí, qual foi nossa proposta magnética? Foi trabalhar em centros para esse ganho de energia vital, como o centro esplênico, umbilical e os órgãos dos rins. Outra dificuldade foi a de micção, que é a dificuldade de urinar. Já na primeira sessão de quimioterapia, o assistido sentiu essa dificuldade, já que é injetado uma grande quantidade de líquido em um pequeno espaço de tempo durante a quimioterapia. E tinha mais uma coisa, que o paciente tinha o diagnóstico de hiperplasia prostática. E quem tem hiperplasia prostática, um dos sintomas é a dificuldade de urinar. Então, juntou uma tendência que o assistido já tinha com a quimioterapia. Nossa proposta magnética foi com o paciente deitado de lado, o assistido. Fizemos a doação energética, mentalizando todo o relaxamento da musculatura da próstata, como também a maior abertura do canal do uréter para melhorar a passagem da urina. E já na primeira sessão também do tratamento magnético, já tivemos excelentes resultados. Mas mesmo assim, seguimos o protocolo até a última sessão de quimioterapia. Resultados da quimioterapia. Foram determinados pelos médicos 6 sessões de quimioterapia. Mas como ele perdeu muito peso, foram feitas apenas 5 sessões de quimioterapia. E após essa 5ª sessão, foram solicitados novos exames para ver se o paciente já estaria apto a realizar a cirurgia. Aí vou ler só essa parte aqui para vocês também.
uma lesão vegetante, ocupando 2/3 da luz, menor do que a do exame anterior. Aqui temos a endoscopia pós a químio. Conclusão: neoplasia vegetante de transição esofagogástrica menor do que a relação do exame anterior. Não tem aqui do exame, mas foi passado para a gente que houve uma diminuição de aproximadamente 60% da lesão. Muita coisa. Isso, aqui eu acredito que foi nossa primeira vitória. Vitória para o assistido e vitória para todos, né? Se fosse depender aqui do tamanho da lesão, vocês viram que o paciente já estaria apto a realizar a cirurgia. Porém, como ele perdeu muito peso, estava fraco, foi determinado pelo médico de um ganho de pelo menos 5 quilos para se fazer a cirurgia. Esse período foram de 2 meses, que além do tratamento presencial aqui no domingo, na LEM, reforçamos o tratamento magnético com os passes à distância, onde eu e a Adriana fazíamos o revezamento dos dias. Trabalhamos no ganho do peso, trabalhando a melhor aceitação da comida, como também da melhor passagem do bolo alimentar pelo esôfago. Trabalhamos no fortalecimento do sistema imunológico, através dessa glândula aqui. Qual seria essa glândula? Glândula timo, né? Que além de ser importante para o sistema imunológico, ela é um ponto importante também para a energia vital do nosso organismo. E ela fica entre os pulmões e em frente ao coração, a glândula timo. Continuamos naquele processo de energização de pontos principais para o ganho de energia vital, como o umbilical, o esplênico e os rins. E também continuamos no trabalho do fortalecimento dos centros de forças principais. Aqui eu tenho um relato do assistido sobre o tratamento magnético. Sempre senti os efeitos benéficos do tratamento magnético, imediatamente após o término das aplicações dos passos. Pelo fato de ser magnetizador, me concentrava no tratamento, entrando em sintonia com o magnetizador, mentalizando o passe aplicado. Aí chegamos no período cirúrgico, onde fizemos o tratamento à distância diariamente. Fizemos uma drenagem no pulmão esquerdo, já que o paciente teve um probleminha de falta de ar devido a um derrame na pleura. Mas foi logo resolvido, se fez o exame do líquido da pleura e deu tudo normal. Continuamos no trabalho da imunidade em geral, estimulando o próprio sistema imunológico do organismo a se defender, se proteger. Trabalhamos no alívio das dores, até os médicos ficaram surpresos, porque o paciente acordou pós-cirurgia, sem dor e bastante disposto. E trabalhamos na regeneração tecidual. A proposta magnética foi acelerar os reparos das células inflamadas, estimulando a regeneração desses tecidos lesados, principalmente próximo à área da cirurgia. Antes de dar o testemunho do assistido no período cirúrgico, eu queria dar uma opinião minha. Eu acredito que nossa fé realmente é testada nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, a forma que o assistido encarou todo o seu processo de cura, com tranquilidade, com vontade e desejo de ser curado. Outra característica que ele tinha era seu compromisso que ele tinha com o tratamento magnético. Se teve falta, assim, eu não me lembro. Ele realmente vinha, se comprometia. Então, tudo isso foi uma grande demonstração de fé, que foi primordial para o sucesso do seu tratamento. Sem falar também que aqui entra também as fé das duas magnetizadoras, né? É o desejo e a vontade de ajudar. Vamos lá para o testemunho de fé do assistido no período cirúrgico.
Encarei a cirurgia com o máximo de tranquilidade e paz. Em nenhum momento apresentei preocupação com o que poderia ocorrer na cirurgia, sempre mentalizando a cura da doença e o sucesso da cirurgia. Senti uma grande sensação de bem-estar e otimismo antes e após o ato cirúrgico. Não é uma demonstração de fé. Aqui foi uma mensagem que ele mandou para mim logo após a cirurgia, quis trazer para vocês também. Depois de 9 horas de cirurgia, já estou recuperado. Os meus médicos ficaram surpresos com a recuperação. Abraço a você e a todos. Graças ao magnetismo e a todos vocês que colaboraram para que isso acontecesse. Aqui temos os resultados após a cirurgia. Vou explicar só umas partes aqui para vocês. Esofagectomizado parcialmente, ou seja, foi retirado parte do esôfago. Anastomose esofagogástrica a nível cervical. Isso é um procedimento cirúrgico que os médicos fazem para melhorar a passagem. Vocês lembram que a lesão era bem próximo ao esôfago e estômago. Então, eles melhoram essa passagem, certo? Do alimento. Sinais de esofagectomia subtotal, uma parte do esôfago, com também gastrectomia parcial. Uma parte também do estômago foi retirada. É uma cirurgia bastante parecida com a bariátrica. Mas o mais importante temos aqui, sem lesões expansivas atuais. Aqui temos a última endoscopia. Vocês lembram da primeira? Não precisa ter conhecimento médico aqui para ver que algo está saudável, né? Aqui eu tenho um relato médico. Foi observado pelos médicos que a lesão era antiga, havendo grande probabilidade de haver metástase. Devido a isso, foi feito um mapeamento torácico, retirando material para biópsia, cerca de 20 amostras. Para surpresa dos médicos, o resultado foi negativo para todas as amostras analisadas. Outra grande vitória. Aqui temos o período após a cirurgia, que fizemos tratamento à distância, aquele período que ele precisava ficar em casa em repouso. Estimulamos o nervo vago. Que o nervo vago, ele é o nervo também conhecido como pneumogástrico. Ele sai do cérebro, se ramifica e inerva várias partes do nosso corpo, como, por exemplo, o intestino, sendo importante para a sua função vital, como também ele coordena os movimentos do esôfago e do intestino. Reverso do gástrico. Vocês lembram quando eu falei em tato magnético, que eu disse assim, posteriormente eu vim sentir o reverso do gástrico bloqueado, congestionado. Foi exatamente aí, no tratamento à distância. E no tratamento à distância também fazemos o tato magnético. E, por coincidência, na mesma semana que eu senti o reverso do gástrico bloqueado, no domingo, a Adriana me fala para eu trabalhar o reverso do gástrico. E fizemos uma imposição circular, mentalizando a regeneração dos tecidos, como também a remoção de possíveis aderências teciduais. Região abdominal congestionada, que é bastante comum pós-cirurgia, essa região está congestionada, devido à formação de um tecido cicatricial. Então, trabalhamos para recuperar todo o trânsito intestinal, deixando ele mais regular. E também trabalhamos o sistema digestivo como um todo. Nessa parte mais superior, trabalhamos na diminuição da fibrose e na melhor passagem do alimento. E nessa parte mais inferior, trabalhamos o equilíbrio da flora intestinal. Período após cirurgia, que o paciente já podia vir para cá, reforçamos o tratamento à distância que já vínhamos fazendo, principalmente focando no local cirúrgico,
na regeneração desses tecidos, como também trabalhamos todo o sistema digestivo, na diminuição da fibrose, na melhor passagem do alimento, no equilíbrio da flora intestinal. E, ao meu ver, o paciente se recuperou bem rápido. Posteriormente, depois de algum tempo, ele relatou uma diminuição da sensibilidade dos pés e das mãos. Nossa proposta magnética foi aumentar a produção de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor do sistema nervoso. Então, levamos essa produção para as mãos e para os pés. E tivemos uma boa melhora, principalmente na mão. Mas não demos muita continuidade a esse tratamento, porque o paciente já estava bem recuperado, não tivemos a chance de dar muita continuidade. Mas eu quis trazer essa informação, mas a nível de mais conhecimento. Aqui eu tenho uma mensagem final que eu quero deixar para vocês. A vitória vem para quem luta, o milagre vem para quem tem fé, e a recompensa vem para quem confia. Acredite. E quero agradecer a todos vocês pela presença, pela paciência de ter ficado escutando aqui termos magnéticos, termos médicos. Quero agradecer à família da Além. Como o Pedro sempre fala, o sucesso de um tratamento aqui é o sucesso de toda a família da Além, né? E falando em Pedro, quero agradecer a Pedro pela oportunidade, pela confiança. Queria agradecer também minha amiga Adriana, que trabalhou junto comigo. E também queria agradecer e dedicar esse trabalho ao assistido, que se tornou um grande amigo, o Flávio Eloy. Certo? Sua maneira de encarar todo o processo foi uma lição de vida para mim. E eu digo também que esse tratamento magnético foi um divisor de águas na minha missão como magnetizadora. Me trouxe mais confiança. Então, Flávio, eu acho que hoje os aplausos têm que ser para você.